Olá, estudante! Então vou mostrar aqui para vocês o nosso primeiro estudo de caso. Então nosso primeiro estudo de caso é aquela aula, a linha clássica, com slide, você preparou toda a sua parte gráfica, né, visual, em slides, e aí você só quer colocar ali a sua webcam num canto e tudo mais. Então basicamente eu gravei essa aula utilizando o OBS Studio, com aquele processo que eu mostrei lá no módulo anterior. Então peguei, coloquei os slides, coloquei minha webcam lá num cantinho e coloquei para gravar, tá? Então esses são os slides, é uma aula aqui sobre programação de computadores. Bem, e aqui, esse aqui é o vídeo que foi gravado, né? Então como vocês podem ver, deixa eu dar uma pausada aqui. Você tem aqui, nossa, minha cara aqui. Você tem aqui a minha webcam e aqui no fundo os slides. E tem um outro detalhe, né, que aqui eu também fiz a captura do áudio, né, no meu microfone no OBS. Então, se você não lembra como é esse processo, vai lá no vídeo da aula do OBS Studio, né, como utilizar o OBS Studio, que lá eu mostrei como fazer tudo. Basicamente, o que é preciso fazer nessa aula? Então, aqui, ó, a primeira coisa é, a gente tem 20 minutos de gravação. Durante a minha apresentação, tem alguns momentos, né, em que eu dou alguma pausa, ou, sei lá, tá com a garganta seca, vai tossir, toma um copo d'água. Então, eu preciso cortar todas essas partes para dar uma dinamicidade melhor para o meu vídeo. Outro detalhe também é o seguinte, deixa eu dar o play aqui um pouquinho, professor de desenvolvimento web, né, e desenvolve. E aqui é o seguinte, o áudio, né, eu gravei o áudio um pouquinho mais baixo, né, para evitar ruído e tudo mais. Então na edição também eu preciso dar uma melhorada aqui no meu áudio para destacar a minha voz. Preciso ver se tem algum ruído. Então, por exemplo, eu gravei aqui no meu quarto, né, que tem um ar condicionado ligado, às vezes tem um ruído. O meu computador também tem algumas fãs, né, que são os coolers, também faz um pouquinho de ruído, então eu tenho que ver se tem esse ruído para eu eliminar. Então eu vou mostrar como fazer todo esse processo aí, ok? Fica aí comigo. Bem, então eu tô aqui de volta no Premiere, né? Então eu vou primeiramente dar aqui um nome para esse projeto, né? Então eu vou chamar aqui de aula Slides. E eu vou agora escolher o local para o projeto. Então eu vou vir aqui, escolher um local. Eu vou aproveitar, eu já criei aqui uma pastinha, né? Onde tenho aqui meus slides até a gravação. Então eu quero colocar nessa mesmo caminho aqui, né? Então eu vou vir aqui no Premiere e vou falar para ele apontar, né, para esta pasta aqui, selecionar. E agora eu vou clicar aqui no botão Criar. Bem, após alguns segundos ele vai abrir o Premiere. A primeira vez que você abre o Premiere pode ser que ele não esteja com essa mesma cara aqui, né? Então aqui ele já está com uma carinha, né, que eu mais ou menos organizo, que é o jeito que eu gosto de trabalhar. Mas se você vier aqui no menu Janela, você vai ver que tem uma opção aqui chamada Áreas de Trabalho, né? Mas o que são essas áreas de trabalho? São basicamente formas como ele disponibiliza aqui os elementos do Premiere para você trabalhar. Então, por exemplo, eu estou aqui nessa área chamada Efeitos. Se eu vier aqui em aprendizagem, ele vai ficar com essa cara aqui. Vai ter uma área para os tutoriais do Premiere, se você quiser aprender um pouco mais. Você tem aqui essa área onde você pode importar os seus arquivos que você vai adicionar no vídeo. Você tem a timeline, né, que a gente vai ver depois. A parte da origem, a parte do programa. Deixa eu ver outro exemplo aqui, né? Janela, bibliotecas, por exemplo. Aí, ó, a parte que importa a mídia está maior, né? Tem aqui também, na verdade, tem duas áreas onde eu posso importar mídia. Aqui tem essa área das bibliotecas, né, que é basicamente assets que você já utiliza comumente, que você também pode pegar lá na Adobe. O que são assets, né? Imagens ou trechos de vídeo ou áudio para você quer colocar ali no seu vídeo para dar algum efeito e por aí vai. Deixa eu olhar aqui mais uma área de trabalho. Cor, por exemplo. Quero fazer o tratamento de cor. Então ele tem aqui uma disposição dos elementos em que eu tenho aqui o Lumetri, né, que a gente vai dar uma olhadinha depois, que é a ferramenta para correção de cores, né, e iluminação do vídeo que o Premiere oferece, tá? Bem, eu vou voltar aqui para efeitos. Então essa aqui é a forma como eu, Sidney, professor Sidney, gosto de trabalhar, tá? Então a gente tem aqui os controles de efeitos que a gente vai conhecer já já. A parte que a gente começa, né, que é onde a gente importa as mídias, porque para fazer um vídeo eu preciso de material, eu preciso de uma gravação de vídeo, eu preciso de áudio, eu preciso de, sei lá, enfim, preciso de algumas coisas para colocar aqui. Eu tenho aqui a timeline, que é onde vai ficar aqui, onde eu vou fazer toda a parte de corte, jogar efeitos no vídeo, é basicamente a parte principal aqui, onde eu vou realmente trabalhar no vídeo. E tem a área de efeitos, né, onde eu tenho alguns efeitos de vídeo e áudio que eu posso jogar no meu vídeo. Bem, por onde eu começo? Eu vou vir aqui na parte da mídia e vou clicar duas vezes aqui. Eu preciso pegar, basicamente, aquele arquivo lá, né, da gravação da aula. Bem, como que eu posso fazer isso? Uma primeira forma seria, ó, se você olhar aqui no menu esquerdo,
eu tenho que ir lá na pasta onde eu coloquei, né? Onde eu criei esse projeto, onde tem lá a minha gravação. Se você olhar, vai ter uma pasta que vai estar com o símbolozinho do Premiere, que é basicamente aqui, ó, a pasta, né? Onde a gente criou o projeto, onde tem lá os arquivos. Então eu vou clicar aqui e tá aqui, ó, a minha gravação. Ela veio para cá. Uma outra forma, eu vou apagar aqui rapidinho. Uma outra forma seria, eu vou lá na pasta, né? Aqui. Aí eu vou clicar e arrastar ele lá para o Premiere. Então eu clico com o botão esquerdo do mouse, seguro, arrasto um pouquinho, não solto o botão esquerdo do mouse, certo? Minha mão tá ali. Alt Tab lá no Premiere e venho, arrasto ele aqui para a parte da mídia, não soltei o botão esquerdo do mouse. E aí depois, quando eu estiver aqui em cima dessa área, eu solto. Faça da forma que você achar mais prático, né? Tem hora que eu faço desse jeito, tem hora que eu faço do outro jeito, depende muito. Bem, aqui é o seguinte, né? Para você começar a editar esse cara, basicamente tem também algumas formas de se fazer. A primeira forma seria você clicar nesse cara de novo, segura aqui o botão esquerdo do mouse, arrasta ele aqui para a timeline, né? Para a linha do tempo e solta. Beleza, ele já vai estar aqui para você editar. Porém, contudo, todavia, eu particularmente não gosto de fazer desse jeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse cara aqui e vou vir aqui e vou apagar esse cara. Então clica aqui em cima dele, tecla Del, apaguei. Ó, como que eu gosto de fazer? Por que eu não gosto de fazer daquele jeito? Ali ele vai criar uma linha do tempo com o nome do arquivo e tal, né? E basicamente ele vai copiar, você vai ter um vídeo que vai ter exatamente as mesmas configurações dessa gravação. Então, por exemplo, se você quiser criar um vídeo com uma resolução diferente, logo de cara você não vai conseguir isso, você vai ter que mexer depois lá na exportação. Além disso, o nome da linha do tempo vai ficar com o mesmo nome do arquivo. Então como que eu gosto de fazer de uma forma um pouco mais organizada? Eu venho aqui, clico em novo item, sequência, antes, tá? Se você não estiver vendo esse cara aqui, ó, dá uma arrastadinha, às vezes ele tá assim, você não enxerga, né? Ué, cadê o botão que o Sidney falou? Dá uma arrastadinha assim, ó, até aparecer essa lixeirinha, tá? Aí você tem todas as ferramentas aqui, né? A barra completa. Então você vem aqui, novo item, sequência. Ah, Sidney, não achei esse botão de jeito nenhum. Então você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em arquivo, novo e sequência, tá? Ou simplesmente Ctrl N também, tá? Então vou clicar aqui, sequência, e aí é o seguinte, aqui vem uma parte que parece meio complicada, porque o Premiere vai te dar um monte de opções aqui sobre a qualidade do vídeo que você quer gerar, né? Então essa sequência que você vai criar vai determinar o produto final, ou seja, como que vai ser o vídeo que você vai gerar lá no final. E aí ele vai te dar um monte de opções aqui, que pode ser meio complicado ali a priori. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa opção Digital SLR, que seria o DSLR, que basicamente seria mais ou menos como se eu quisesse fazer um vídeo nas configurações de uma câmera digital, né? DSLR. E vou colocar aqui, no caso, eu fiz a minha gravação lá em Full HD. Então eu vou escolher aqui 1080p, que seria o Full HD. E aqui você pode escolher se você quer gerar um filme em 1080p, que é Full HD, com 24 frames por segundo, 25 frames por segundo ou 30 frames por segundo. Que é isso, né? Frame ou quadro por segundo, né? Pensa o seguinte, o vídeo ele é uma ilusão. Como assim? Basicamente todo vídeo é uma sequência de fotos, só que passa tão rápido que o nosso olho tem a ilusão de estar vendo um movimento. Então essa quantidade de frames por segundo é a quantidade de fotos que você teria por segundo. Então, por exemplo, aqui você tem a opção de fazer um vídeo com 24 fotos por segundo até 30. O que eu faço geralmente nas minhas aulas? Eu gero em 24. Por quê? Porque a aula não é um filme de ação, por exemplo, que eu quero ter vários quadros para dar aquele efeito legal, ou um game, né? Ali em alta resolução, que eu quero ter toda aquela sensação de movimento. O importante na aula não é ter isso, é o conteúdo que você está transmitindo. Então não tem problema nenhum em você gravar em 24. Além disso, você gravando em 24 quadros por segundo, o arquivo final de vídeo vai ficar um pouco menor e você vai continuar tendo aquela qualidade, né? No caso do Full HD e tudo mais, tá? Se quiser fazer em 30, tudo bem, mas eu particularmente gosto de fazer em 24 por esses motivos que eu falei. Então eu vou clicar aqui em 24. É importante salientar que essa é uma das opções que você tem, mas você tem outras opções aqui também, né, para você gerar o seu vídeo. Depois, se você tiver a curiosidade, dá uma olhadinha, né, ver todas as opções aí. Eu geralmente deixo nessa opção mesmo, Digital SLR, 1080p e aí DSLR 1080p 24, né? Se você olhar aqui vou clicar aqui nessa opção
E se você olhar aqui em configurações, você vai ver, ó, não você tem, né, modo de edição DSLR, ele não fala 24, né, ele fala da exatamente 23,976 quadros por segundo. 24. Tamanho do quadro 1920 por 1080, né, que é o Full HD. E aí você tem essas configurações, você pode deixar aí exatamente assim, tá? Só estou mostrando por curiosidade. E aqui embaixo você vai dar o nome para sua sequência. Então vou chamar aqui, ó, de aula slides, tá? O nome da sua sequência, na hora que você for exportar, vai ser basicamente o nome que ele vai definir automaticamente para o vídeo, para o arquivo de vídeo final da sua aula. Vou clicar em OK. E aí vai aparecer aqui, ó, aula slides, né? A timeline vazia e tá pronto para eu trabalhar.